Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Um processo democrático não se encerra depois das eleições. Muito pelo contrário, não basta só lembrar o nome do seu candidato um tempo depois. É quando começa o mandato de um representante que o cidadão pode e deve concentrar forças no acompanhamento do trabalho. Será que o deputado ou o vereador que você escolheu participa das comissões ou falta bastante? Será que ele propõe projetos de lei de interesse público? E como será que ele gasta as verbas de gabinete? Transparência e prestação de contas, duas ferramentas que vieram para ficar. Bom, para facilitar, existem movimentos que acompanham tudo e depois publicam os resultados, como o voto consciente. O nosso entrevistado de hoje foi escolhido pelo voto consciente como o deputado mais atuante do estado em 2006. Hamilton Pereira cumpriu 5 mandatos como deputado estadual. Foram 20 anos aqui. Ele criou 39 leis num trabalho que ele chama de pluritemático. Falei certinho? Certinho. Pluritemático. Muito obrigada pela participação aqui no Memórias, é um prazer. Eu que agradeço, Viviane, uma saudação especial aqui para todos os telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia. O que seria esse mandato pluritemático? Quando tomei posse na Assembleia Legislativa no dia 15 de março de 1995, primeira coisa foi fazermos um planejamento estratégico. E nesse primeiro planejamento estratégico do mandato, nós definimos que o mandato ia ser um mandato de todas as causas. Não recusaríamos nenhum tipo de demanda, né? Todas as demandas que nos viessem ao mandato, nós procuraríamos, se não soubéssemos, procuraríamos estudar, aprender sobre o assunto, para que dessemos conta daquelas demandas. Então, a partir dali, nós fizemos essa formulação, será um mandato pluritemático. Então, trabalhamos com agricultura, com segurança, com saúde, com educação, com meio ambiente. Bom, o senhor pertence ao PT, o Partido dos Trabalhadores, foi eleito pelo PT, Sim. E questões sociais, eu imagino que deviam chegar bastante. Muito. Questões sociais, eu sou do interior, né? Eu sou de Sorocaba, e uma região, a mais nova região metropolitana do estado. A gente ainda vai falar bastante dessa região metropolitana, né? Isso, e é uma região que demanda muito na área ambiental, na área da agricultura, na área do trabalho, né? A minha origem, inclusive, vem do movimento sindical, do sindicalismo, dirigente sindical. Então, a gente interagiu muito com os sindicatos representantes de trabalhadores, as entidades representativas de classe. O envolvimento do senhor com a política começou como, deputado? Começou assim, exatamente assim, né? Eu, torneiro mecânico, trabalhando dentro de uma grande metalúrgica. Foi no chão da fábrica mesmo? Foi brigando ali pelos interesses dos trabalhadores, os nossos colegas de trabalho. Eu acabei sendo indicado e fui eleito vice-presidente da CIPA em 1976. E a partir dali começamos a nos aproximarmos da política através do movimento sindical e acabei indo parar no Partido dos Trabalhadores. Isso, né? lá em Sorocaba? Lá em Sorocaba, exatamente. E o movimento sindical lá era forte, tão forte como em São Bernardo? Muito forte, porque nas greves da segunda metade dos anos 70, muitos metalúrgicos demitidos e mesmo colocados na lista negra em São Bernardo do Campo acabaram se deslocando para aquela região e acabaram se tornando lideranças sindicais. Foi com esses companheiros, inclusive, que a gente foi para dentro do sindicato depois. E aí o senhor começou ali, então, uma liderança interna ali, nesse movimento sindical. Exatamente. Mas como é que foi a chegada aqui? Como é que foi essa questão de se tornar um candidato? Em 1992, teve uma eleição municipal. E o Partido dos Trabalhadores, os nossos vereadores não queriam encarnar essa candidatura para a prefeitura. E o movimento sindical achou por bem me indicar naquela oportunidade. Eu era um ilustre desconhecido na política, né? Eu era conhecido em porta de fábrica, das assembleias do sindicato, mas uma tarefa
que me foi delegada principalmente pelos companheiros oriundos do movimento sindical, eu acabei me tornando candidato a prefeito naquela oportunidade. Como Sorocaba já tinha mais de 200 mil eleitores, e nós tínhamos debates nas universidades, debate na televisão, debate nas escolas, eu acabei me tornando conhecido, né, com televisão, 2 turnos, acabei indo para o segundo turno, perdi aquela eleição para a Prefeitura de Sorocaba por 2,5% dos votos. Nossa, por nada. Então, me tornei muito conhecido, a televisão acabou levando a minha imagem, que era gerada de Sorocaba até Itapetininga, Itapeva. Eu acabei me tornando conhecido em 1994. Esses mesmos companheiros me lançaram candidato a deputado estadual e aí eu consegui me eleger, sem nunca ter sido vereador. Pois é, isso que eu ia falar. O primeiro mandato do senhor foi como deputado estadual. Deputado estadual. O que não é muito comum, né? Porque na maioria das vezes o candidato já passa pela Câmara, né, de vereadores. Ou foi vereador, ou foi vereador, ou foi prefeito. Quer dizer que quando o senhor falou planejamento estratégico. Foi um termo que eu nunca tinha escutado na política, né? A gente escuta em empresa, em assunto corporativo. E faz diferença? Faz diferença, Viviane. Veja, Aristóteles definiu política, né, como ciência que trata do bem comum, comunitário. Então, nós desde o princípio procuramos seguir, né, esse princípio. Como nós vamos atuar para o bem comum, quer dizer, a comunidade enfrenta problemas nas mais diversas áreas, de ordem ambiental, educacional, segurança pública, saúde. E nós, então, começamos a legislar tudo que aparecia. Bom, vamos estudar, né, esta questão. Não conhecíamos muito de saúde pública, por exemplo, ou da legislação ambiental, fomos aprendendo. Eu diria que o mandato de deputado estadual se revelou como uma grande universidade, porque ela te dá uma diversidade muito grande de temas para trabalhar, e na medida em que você vai estudando esses temas, você vai aprendendo demais, né? Aprendendo muito. Foi assim que nós chegamos a essas 39 leis estaduais. Bom, eu imagino que deva ser um aprendizado mesmo em tudo, até no falar, né? No plenário. Exatamente. Na colocação ali de ideia. Se bem que o senhor já tinha falado bastante ali, né, para todo mundo na fábrica, mas é um pouquinho diferente. Totalmente, totalmente. E o trabalho nas comissões, o que o senhor achou, assim, qual foi a primeira impressão quando o senhor chegou? Cheio de ideias, assim. Como eu cheguei já trazendo algumas demandas do movimento sindical, eu procurei me localizar aqui na casa, concorrendo primeiramente à Comissão de Relações do Trabalho. Eu presidi por 3 vezes essa comissão, né? Então, nós tivemos lutas bonitas pela Comissão de Relações do Trabalho, como, por exemplo, a Marcha Global contra o Trabalho Infantil. No estado de São Paulo tinha trabalho escravo de crianças. De criança. No interior do estado, nas grandes fazendas. Nossa, em pleno na região estado de Itapeva, São Paulo. Exatamente. E nós fizemos com o Ministério do Trabalho a Marcha Global de combate ao trabalho infantil, e isso acabou abrindo caminho, através da Comissão de Relações do Trabalho, para um trabalho muito grande interagindo com o movimento sindical. E como é que foi essa questão de ir trabalhando aqui na Assembleia e conquistar um espaço? A bancada do partido era grande nessa época? Porque o senhor é uma figura de muito respeito aqui, né? O senhor deixou esse mandato agora em março, então a gente teve a oportunidade de trabalhar bastante junto. E o senhor é uma figura que impõe respeito, independente, eu acho, um pouco dessa questão de partido, né? Que se olha muito. Como é que foi conquistar isso? Como é que se conquista isso? Aos pouquinhos? Quando cheguei na Assembleia, em 1995, eu era o 13º deputado da bancada do PT. Tínhamos exatamente 13 deputados para aquela legislatura. Depois, com o decorrer dos anos e as eleições seguintes, houve uma ampliação, nós chegamos a ter 24 deputados na Assembleia. Que era a década de 90, né? 94. Exatamente, exatamente. Então, nós fomos conquistando aqui o espaço no trabalho das comissões, nas audiências públicas que fizemos, porque depois abraçamos algumas causas que tinham muitas pessoas envolvidas, não é?
Então, as prioridades Não só- foram surgindo. Exatamente. Então, uma das formas de você exercitar o mandato de deputado estadual é procurar trazer essa população para dentro da Assembleia, não é? Porque, por exemplo, nos últimos anos do meu mandato, pelo menos nos últimos 4 anos, eu trabalhei muito com a questão dos desaparecidos, das pessoas desaparecidas. E aí nós tínhamos a Associação de Busca a Crianças Desaparecidas de São Bernardo do Campo. Nós tínhamos as Mães em Luta, as Mães da Sé, e fizemos aqui algumas audiências públicas com essas mães todas que andavam à procura dos seus Isso é uma filhos, das suas angústia crianças, terrível. enfim. Então, há uma forma também de fazer com que o povo se reconheça realmente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a Casa do Povo. É trazendo-o para cá e fazendo da sua luta uma luta dos deputados, das deputadas. O senhor acha que falta um pouquinho isso, de repente, trazer um pouco mais a população para cá? Porque a população se acha distante da Assembleia. Eu optei por isso. É claro que cada mandato tem, imagino que todos façam planejamento, né, para o seu mandato e escolhem temas, né, escolhem algumas bandeiras específicas, né, que as pessoas acabam encampando e se especializam naquilo. Nós temos deputados aqui, por exemplo, que se atêm muito à questão da educação. Verdade. Que trabalham muito focados na questão da educação. Temos deputados que, pela sua própria origem, segurança pública, ou policial militar, ou delegado de polícia, acabam desenhando muito o seu mandato, focando a questão da segurança pública, não é? Então, eu acho que nós acabamos fazendo um diferencial aqui, na medida em que nós estabelecemos essa vocação pluritemática. A audiência pública é uma forma de chamar as pessoas. Exatamente. Que elas deem a sua opinião, deixem ali, né, uma demanda registrada, né, do que elas precisam. Mas que mais, deputado? Como é que se participa mais? Isso que eu falei no começo, o senhor concorda? Essa questão da prestação de contas, da transparência. Será que a gente sabe como fazer esse trabalho? Acho que todo detentor de mandato deveria ter esse feedback com a sociedade. Não só trazer a sociedade para dentro da Assembleia, né, que é um local em que ela não está muito acostumada, nem sabe como se virar aqui dentro desse grande labirinto que é a Assembleia Legislativa, mas fundamentalmente é saindo da sala, saindo dos gabinetes e indo ao encontro da sociedade. Eu fiz muito isso, eu andei todo o interior do estado de São Paulo, nessa luta, quer seja com os familiares que tinham crianças autistas, foi uma outra bandeira que nós encampamos aqui nessa luta, para termos um programa de atenção integral à saúde da criança autista. Enfim, a gente ia até a sociedade. Aqui na Zona Leste tem um Padre Ticão, trabalhava muito com as famílias que tinham crianças autistas. Então, a gente também fez audiências públicas, por exemplo, na igreja do Padre Ticão, para tratarmos da questão do autismo, das crianças com autismo que necessitavam de tratamento. Bom, e nesse trabalho, o senhor foi primeiro secretário ao longo desses mandatos todos, 2001 a 2003. Exatamente. E presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. 2 vezes. Que missão! O Conselho de Ética, ele é atuante, na opinião do senhor, aqui? É atuante. O Conselho de Ética, dificilmente ele é provocado, né? Dificilmente ele é provocado. Deveria ser mais, o senhor acha? Eu acho, veja, hoje em dia, como se questiona muito a política e os políticos, né? Eu acho que nós devemos estar sempre atentos. Eu presidia o Conselho de Ética 2 vezes, nós estávamos muito atentos. Agora, dificilmente os deputados são levados ao Conselho de Ética por conta das suas atividades, porque as atividades se dão aqui dentro das comissões, né? E dificilmente alguma coisa atinge, digamos assim, a imagem do deputado. Nós tivemos um caso aqui, eu me lembro bem, de um
de uma coisa que estourou na imprensa no interior do Estado, lá na região de Presidente Prudente, do envolvimento, do eventual envolvimento de um deputado com questões relacionadas à CDHU, construção de casas e tal, que eu me lembro que foi o único caso que deu um bocado de trabalho para nós aqui. Mas, ao final, nada se comprovou contra o deputado, que havia sido denunciado por um órgão de imprensa lá da sua região, né, e que depois trouxe o caso aqui para a Assembleia. Exatamente. Mas o deputado em questão acabou sendo absolvido pelos membros do Conselho de Ética e ficou por isso. Mas o Conselho investigou? Investigou. Nós fomos buscar material, inclusive, na Procuradoria de Justiça, à época, e não se comprovou nenhuma culpabilidade daquele deputado naquela oportunidade. É um cargo difícil de ocupar, deputado aqui dentro? Não é difícil. Para mim foi uma honra, porque se pressupõe que para alguém ser escolhido para presidir o Conselho de Ética seja uma pessoa que preze pela ética na política, não é? Então, para mim, foi uma honra muito grande, por 2 vezes seguidas, presidir o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Estado. Vamos, então, chamar o nosso primeiro intervalo e falar no próximo bloco dessa questão da região metropolitana, uma luta enorme, né, do senhor, região metropolitana de Sorocaba. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias, não sai daí, até já.